Mas, tipo, depois tu se olha e quando tu se olha entrevistando... Não me olho nem fudendo. Tu não se olha. Eu não gosto também. Eu odeio. Eu não me olho. Eu odeio. Eu não faço cortes, né? Na verdade, o Filipão faz mais os cortes porque eu não gosto de me olhar. Eu nunca vi um show meu, nunca consegui assistir a gravação, eu nunca vi um podcast meu, eu nunca vi nada. Eu não consigo ver. Eu só faço e largo pro universo. Vamos ver o que acontece. Cara, mas, Nossa. nossa... Tu faz muito conteúdo, né, mano? É, faz velho. muito Toda semana eu tô lá. Toda semana. Não, mas não só do A Deriva, tu tem mais podcasts, né? Tem mais 3 além do A Deriva. Porra, Que são os outros 3 de comédia, né? Que é pra falar bobagem, que não é pra ficar fazendo perguntas inteligentes. Mas que tu pode falar a bobagem que quiser também. Exato, Sou livre pra falar merda de propósito, me divertir. A Deriva é mais pra ouvir o cara mesmo. Mas e tu aprende bastante coisa. Eu acho que eu fico mais perdido ainda, porque é tanta gente com tanta opinião, com tanta coisa pra falar, com tanta visão de mundo diferente, que eu fico cada vez mais perdido, mas isso é bom, isso é legal. Não quero ter convicção de nada, não. Quero ouvir todo mundo, ver o que tá todo mundo achando e fazer piada depois. Mas tu tem um perfil que tu traça assim, eu quero um cara desse perfil aqui pra entrevistar. Não, qualquer pessoa que tiver algo relevante, assim. Às vezes nem relevante, só ter algo específico, sei lá. A gente já levou várias pessoas que não eram famosas, né? Que não tem seguidores na rede social e tal. Que era uma aposta, a gente não sabia se ia dar view ou não, até porque a gente não se importava e não se importa com isso. Se for papo for bom, eu sei que vai ter view. Então isso fica de lado. A gente chamou muita gente que não tinha relevância nenhuma. Então é mais pela curiosidade de ouvir o ser humano falar sobre essa loucura que a gente chama vida, né? Com certeza. E quando tu iniciou lá o A Deriva, tu já tinha um público? Já. Tu já arrastou um público já pra Deriva e tu já desde o início tu quis fazer um podcast onde tu trouxesse pessoas independentes de visualização. Sim. Não, eu faço podcast desde 2012, né? Por causa do stand-up comedy que hoje eu faço. Eu queria fazer stand-up e não tinha lugar pra fazer, aí eu comecei a fazer podcast. Comecei a fazer as piadas no meu podcast sozinho, no meu quarto, lá, o microfonezinho. E eu tentava desenvolver as premissas das piadas que eu achava que eram piadas e ficava falando bobagem no microfone. E aí começou a dar visualização isso aí. O pessoal começou a ouvir, mas na época era uma MP3, né? Que o pessoal baixava e ouvia o arquivo de áudio. Não tinha podcast, não tinha nada, né? E aí começou a ter audiência esse programa. Aí comecei a fazer toda sexta-feira. Esse que é o podcast Saco Cheio. Até hoje eu faço, toda sexta-feira eu tô lá falando as bobagens. Mas foi por causa da comédia que eu comecei podcast, porque eu não tinha lugar pra fazer stand-up. E eu peguei meu microfone e comecei a falar as coisas que eu imaginava que eu falaria no palco. Deu certo, eu comecei a ter público, comecei a expandir, comecei a aparecer, aí o tempo foi passando, criei outros programas e criei o A Deriva em 2020, eu acho que foi. E Arthur, e a gente, bom, tu tem toda a tua história com podcast, com humor, mas um fato curioso é que muita gente até eu acho que muita gente que te acompanha não sabia. Até tu foi com a camisa do Flow, no Flow com a camisa do Grêmio. Pô, o Arthur é gremista. E o cara, nossa. Lá na capa do Flow. Na capa do Flow, eu comecei a pesquisar e vi que tu tem muito, tu fez já conteúdo de Grêmio e tudo mais. Primeiro, a gente sempre gosta de perguntar pro pessoal aqui, por que tu virou gremista? Putz, família. Uma coisa de família. A família era e eu fui também. Eu ia pro Olímpico quando era criança. Eu ia ver o time do Paulo Nunes. Acho que eu vi o Filipão também. Não, 97 não tava mais o Filipão, né? 97 não. Era o Evaristo. Saiu. O Evaristo. Então, eu comecei a ir no Olímpico com meu tio, que me levava lá, porque ele era conselheiro do Grêmio na época, e aí ele me levava no estádio. Eu comecei a gostar por causa dele. E quando eu vi, eu era gremista. Eu toquei até na banda da Geral uma época. Você tá brincando? Sério, mano? 2007, 2008... e 2009. Tu tá brincando, cara. E aí um dia eu tava tocando bumbo lá, eu tive uma iluminação, assim, eu tava tocando tambor, aí eu vi uns caras jogando bola, aí eu pensei, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô tocando um tambor pra uns caras jogar bola. Que é isso? O que eu tô fazendo? Que é isso? Começou, né? E aí, eu lembro que eu fui embora, eu nunca mais voltei no Olímpico. Que eu voltei pra casa atordoado. Pensei, cara, que é isso? É literalmente uns caras jogando bola. Por que eu não faço isso na Redenção ali? Por que eu não vou tocar tambor pros caras que tá jogando futebol na Redenção? Que loucura é essa? Aí eu saí, abandonei futebol completamente. Tu tá brincando. Eu achei uma coisa muito estranha, de repente, do nada. E aí eu fiquei um tempo sem acompanhar e depois eu voltei. Porque aí eu percebi que o lance é se divertir mesmo, não é pra levar tão a sério. Aí eu voltei, mas me divertindo, assim, me curtindo. Mas não voltou tudo. lá tocando? Não, só isso acompanha o pay-per-view. Pay-per-view. Em casa, no sofá,
Só acompanho quando o time tá bem. Eu não sou daqueles caras que apoia sempre. Apoio condicional? Série B, Não, ano passado nem acompanhou. Não, Série B. Atlético Mineiro e Grêmio. Diego Souza fez aquele gol, eu comecei a chorar. Que eu pensei, será que vai dar? Aí o árbitro apitou, Grêmio rebaixado. Desliguei a TV, nunca mais vi nada. No ano seguinte, Nossa. subiu, então volta a acompanhar. Soares. Aí voltei a acompanhar. Eu só acompanho quando tá bem. Libertadores 2017. Então, até 2016 eu não acompanhava mais. Aí do nada eu vi o Grêmio tá na final da Copa do Brasil. Porque eu lembro daquelas porcarias daqueles times que tinha lá. Mano, foi terrível. Marcelo Moreno. Horrível. Elano fazendo gol do meio de campo. Esses negócios, essas loucuras. Lembra daquele atacante Reinaldo? Lembra daquele cara? Nossa, mano, Reinaldo. Eu lembro de um monte de... Paulo Sérgio, que lateral de... O Marcel, Alex Mineiro. Eu lembro dessas coisas e aí eu era meio que um vulto na minha mente. Assim. É meio que um negócio esquisito. Aí um dia eu tava vivendo normal e aí eu vi que o Grêmio tava na final da Copa do Brasil. Cara, o que tá acontecendo? O que eu perdi? Aí eu vi a final. Aí o Grêmio foi campeão. Tá, agora eu volto a acompanhar. Aí Libertadores, ganhamos também. Viu todo a Libertadores? Não, só Afinal. a partir da defesa do Marcelo Groi. Vale, foi acompanhar. Fase de grupo eu só o cara mais sincero do mundo. Muito sincero, né? Só quando eu vou ter alguma coisa em troca. Quando eu vou ficar feliz. Não quero ficar triste, não quero ficar irritado. Mas isso é verdade. Tem aquela agonia de, meu Deus do céu, que perdi. Eu não quero isso aí, não. Eu lembro do... como é que era? Era Grêmio e aquele time do Equador lá? Barcelona, de Guayaquil? Isso, que aí o Edilson fez aquele gol de falta. Aí eu lembro, a partir daí eu lembro de tudo. Porque aí eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo. Aí foi campeão, comemorei na gate, fiz tudo certinho, tudo bonitinho. Tudo certinho. O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.